Ó, primeiro eu vou agradecer vocês por estarem aqui. Saímos daqui super tarde, já voltaram logo de manhã. Obrigada. A gente vai ter hoje o prazer de conhecer o Pedro Costa. Ele viaja a região, né, com esse trabalho de trazer vocês, né, para esse lado do entendimento, né, que muitas vezes as emoções, né, Pedro, que nos tira do caminho. Então, a gente vai iniciar hoje. Eu falei para ele, mas para a gente conhecê-lo, né? E depois nós vamos manter isso lá na escola. Não sei de quanto em quanto tempo a gente vai conversar isso com ele, que ele também tem uma agenda super apertada. Mas a gente vai fazer essa ligação para que o nosso emocional também esteja preparado para tudo que a gente vai iniciar na nossa nova jornada, tá bom? Então, aproveitem com vocês, Pedro Costa. Valeu, obrigado. Pessoal, bom dia para todos. Como a Renata falou, meu nome é Pedro. Hoje eu estou aqui para compartilhar um pouco de conhecimento neurocientífico, tá? Parece uma palavra difícil, mas basicamente o que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje é como o cérebro de vocês funciona, tá? Principalmente quando vocês estão ali apresentando, sendo assistidos, sendo julgados. E hoje eu vou ensinar algumas técnicas para vocês lidarem com isso de uma forma mais leve, ficarem mais tranquilos em cima do palco. E eu tenho certeza que todos vocês vão aproveitar o conteúdo aqui hoje. Eu vi que tem pessoas de muitas idades diferentes, então eu vou tentar usar uma linguagem simples, não vou usar uma linguagem muito técnica, até porque se eu falar sobre vias mesolímbicas dopaminérgicas, ninguém vai entender nada, né? Então acho melhor eu não falar isso. Em um momento ou outro, quando eu vou falar de um artigo científico, talvez eu precise usar uma palavra mais difícil, porém, não se apegue nessa palavra, se apegue na mensagem, porque é muito fácil de entender, tá? Mas eu vou evitar ao máximo usar termos técnicos para não confundir nenhum de vocês. Tudo bem? Então, só me apresentando aqui, isso aqui é um pouquinho do meu currículo para explicar para vocês o que eu faço, o que eu estudo. Eu me formei em Neurociência e Comportamento pela PUC do Rio Grande do Sul, no Instituto do Cérebro. A neurociência é a ciência que estuda as conexões entre mente, cérebro e corpo, tá? Então é isso que vocês vão aprender um pouquinho aqui hoje. Eu também fiz um curso de psicologia para o alto rendimento esportivo e corporativo no Barcelona da Espanha. Não sei se tem algum torcedor do Real Madrid aqui. Se tiver, eu espero que você não fale que torce para o Real Madrid, tá? Porque lá na Espanha eu sou Barcelona. Mas esse é um pouquinho das coisas que eu estudei lá. Também fiz um MBA em treinamento, gestão de pessoas e recentemente concluí também uma especialização em neurociência aplicada à produtividade e performance humana. Pessoal, eu mostro o meu currículo aqui só para vocês entenderem que o que eu vou falar com vocês hoje, como eu falei, conhecimento neurocientífico, eu sempre deixo uma frase, que uma vez eu li num livro, e essa frase fala: nenhum homem pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio, pois na segunda vez o rio não é mais o mesmo, nem tampouco o homem. Por que eu gosto dessa frase sempre quando eu vou iniciar uma palestra? Pessoal, nessa palestra que vocês vão ter aqui hoje, a minha única intenção é que vocês saiam daqui diferente do que vocês entraram. A minha única intenção é que vocês saiam com conhecimento que dê para aplicar tanto na vida profissional, quando você está dançando, quanto na sua vida pessoal também, para você viver no dia a dia. Então, minha única intenção aqui é que você saia com mais conhecimento do que você entrou pelaquela porta. E, principalmente, que você coloque esse conhecimento em prática, porque tudo que eu vou falar aqui, com certeza, dá para ser aplicado no dia a dia e, consequentemente, você vai ter uma qualidade de vida melhor. Isso não é a opinião do Pedro, isso é uma opinião da ciência, que, inclusive, são esses os 2 avisos que eu quero trazer para vocês, tá, pessoal? Primeiro que eu estou aqui para compartilhar conhecimento, eu não sou professor, então eu não gosto do termo ensinar, mas sim compartilhar conhecimento, tá? E todo o conhecimento, tudo que vocês vão ver nessa palestra aqui hoje, são conhecimentos científicos, tá? Eu acredito que nenhum neurocientista trabalhe omitindo opiniões ou emitindo opiniões. Então, eu não vou falar para vocês o que eu penso ou o que eu acho que funciona. Absolutamente 100% do meu trabalho tem respaldo científico, tem validação científica, que eu vou mostrar para vocês mais para frente. Por que eu particularmente gosto de falar sobre ciência? Eu trago
o Miguel Nicoleles, que é o principal neurocientista brasileiro hoje no mundo, o nome dele é muito em evidência hoje, que ele fala que o papel da ciência, da verdadeira ciência, não é escrever e publicar papers, que são artigos científicos, e nem ganhar prêmio Nobel. O papel da verdadeira ciência é melhorar a qualidade de vida do ser humano. Pessoal, eu tenho certeza que o que vocês vão aprender aqui hoje vai melhorar a qualidade de vida de vocês. Eu já fiz essa palestra em muitas empresas, em muitos clubes de futebol, que é onde eu atuo mais. Empresas, só para vocês terem ideia, eu palestrei no Google em São Paulo, eu palestrei na Lenovo, eu palestrei na Intel, justamente levando esse conhecimento que eu estou trazendo aqui para vocês hoje, tá? Então, outro e último aviso é que todos os artigos que eu vou mostrar para vocês, todos eles são retirados da PubMed, tá? PubMed é um site americano, que é a principal biblioteca americana de artigos científicos, tem mais de 11 milhões e meio de estudos científicos lá, tá? E como eu falei, todo esse trabalho tem respaldo científico, que é basicamente ter apoio, base, garantia fornecida por evidências, estudos e pesquisas, tá? Então, assim, tudo que vocês vão ver hoje, pessoal, funciona. Não é achismo, não é opinião, e vocês vão ser os maiores beneficiados com esse conteúdo aqui hoje. Então, vamos para a parte prática, chega de falar de avisos. Hoje o tema é controle emocional. Acredito que depois da pandemia esse tema ficou muito em evidência. Todo mundo hoje quer aprender a controlar as emoções, quer aprender a sentir emoções melhores. Hoje eu vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer isso. Para a gente começar a falar sobre controle emocional, eu vou começar com uma parte muito prática, que é um dilema. E esse dilema, pessoal, não tem resposta certa, não tem resposta errada. A única coisa que nós vamos fazer aqui é começar a trabalhar o teu cérebro no que nós chamamos de tomada de decisão. Tem pessoas aqui que devem acreditar que a gente toma decisões emocionais, tem pessoas aqui que vão falar, não, eu tomo decisões mais racionais, e eu vou mostrar para vocês como que o cérebro de vocês funciona exatamente agora, tá? Vamos lá. O que vocês estão vendo aqui, pessoal, é um dilema muito famoso. Esse dilema foi criado na época de 70, tá? E esse dilema, ele foi muito estudado na filosofia e recentemente a psicologia e a neurociência também tem estudado e vocês vão entender qual que é o dilema. Pessoal, você que está vendo essa foto, você é aquela pessoa que está do lado de uma alavanca. Tem um trem seguindo em linha reta. Se este trem permanecer em linha reta, ele vai atropelar 5 pessoas que você não conhece. Detalhe, você não conhece nenhuma dessas 5 pessoas. Se você puxar a alavanca, o trem vai desviar a rota e ele vai atropelar apenas uma pessoa. Qual que é o dilema que eu quero propor para vocês aqui? Eu quero que vocês pensem se você puxaria a alavanca para atropelar apenas uma pessoa que você também não conhece, ou se você deixa o trem seguir em linha reta e atropelar 5 pessoas. Eu vou dar um minutinho, por isso que eu estou com o cronômetro aqui. Eu vou dar um minutinho para vocês pensarem, vocês podem conversar entre vocês se vocês quiserem. Qual seria a sua tomada de decisão nesse momento? Você puxa a alavanca para o trem mudar a rota, ou você não puxa a alavanca e deixa o trem seguir a linha dele normal? Podem pensar e eu já volto com a resposta para vocês. Não tem resposta certa nem errada, eu só vou mostrar o que está acontecendo no cérebro de vocês enquanto vocês estão pensando nisso, tá bom? E, pessoal, não vale falar que vai mudar alguma coisa, que vai correr, desamarrar as pessoas, porque não tem como, tá? Não tem como trapacear nesse dilema. É simplesmente puxar a alavanca ou não puxar a alavanca. Mais 15 segundos para você tomar sua decisão. 5, 4, 3, 2, 1. Pessoal, vamos lá. Então, antes de perguntar a resposta para vocês, hoje nós temos muitos estudos feitos através de eletroencefalograma, onde a gente mede a atividade elétrica de uma pessoa quando a gente pede para ela responder esse dilema. Então, hoje nós temos estudos robustos mostrando o que aconteceu no teu cérebro enquanto você estava tomando essa decisão. Levanta a mão aqui, por gentileza, quem puxaria a alavanca
para salvar as 5 pessoas? Levanta a mão e deixa ela levantada por 5 segundos. Acredito que a grande maioria, apenas uma pessoa, 2 pessoas, 3, 4, 5, 6 pessoas não puxariam a alavanca, do restante puxaria a alavanca. Provavelmente, você que decidiu puxar a alavanca, você está tendo um raciocínio básico, salvar o máximo de pessoas possível, concorda? Você não conhece as 5, você não conhece uma, então você vai tentar salvar essas pessoas. Mas vocês viram que tiveram pessoas aqui que não puxariam a alavanca, isso não significa que essas pessoas são más, muito pelo contrário, eu vou explicar para vocês o que isso aconteceu, tá? Só que antes de explicar, eu quero fazer uma variação desse dilema. Olha o que acontece agora. Você está em cima dessa ponte. Na sua frente tem essa pessoa e vocês estão olhando o trem passar e tem outras 5 pessoas amarradas no trilho do trem. E você também não conhece as 5 pessoas que estão amarradas e você também não conhece a pessoa que está na ponte, tá? Agora a decisão é, se você empurrar essa pessoa que está na sua frente, o trem vai atropelar apenas ela e não vai atropelar as outras 5. Se você não empurrar essa pessoa, o trem segue em linha reta e atropela essas 5 pessoas. Então agora é a mesma coisa daqui, porém um pouquinho diferente. Em vez de você puxar uma alavanca, você tem que empurrar uma pessoa. E aí você vai ter 1 minuto para pensar e conversar aí do lado, se caso você quiser alguma ajuda, tá? Vamos lá, pessoal, mais 30 segundos. Tá muito difícil essa? Algumas pessoas já tomaram a decisão, outras não. 10 segundos. 5. Pessoal, vamos lá então. Agora, por favor, levante a mão quem empurraria a pessoa de cima da ponte e deixa sua mão levantada por 10 segundos. Vocês conseguem perceber que já teve uma alteração no número de pessoas que empurrariam a pessoa. E muitas pessoas aqui mudaram de ideia. E olha que interessante, o que aconteceu no teu cérebro nesses 2 dilemas aqui que vocês pensaram? Pessoal, se eu perguntar para vocês, quem acha que essa tomada de decisão, tanto do primeiro exemplo quanto do segundo exemplo, é uma tomada de decisão racional, por gentileza, levante a mão. Fala, não, eu raciocinei e eu tomei esta decisão. Quem acha que é uma tomada de decisão racional, levanta a mão. Ninguém? Racional. Racional 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pessoas acham que é uma tomada de decisão racional. O restante acredita que é uma tomada de decisão emocional, certo? Então, beleza. Pessoal, o que acontece no teu cérebro quando você está pensando nesse dilema? Eu mostro para vocês aqui agora. Quando você está raciocinando, você tem uma ativação muito maior de certas estruturas cerebrais, como o córtex pré-frontal ventromedial e o córtex órbito-frontal. Isso aqui não é uma aula de neuroanatomia, como falei para vocês, não vou falar a linguagem técnica, mas o que essas estruturas cerebrais fazem no nosso cérebro? Elas são responsáveis por carregar emoções em nossas tomadas de decisão. Se você for olhar por neurociência, hoje a neurociência comprova que absolutamente todas as nossas decisões são emocionais. Hoje, do ponto de vista neurocientífico, não existe tomada de decisão racional. Pedro, mas eu pensei, eu raciocinei, eu demorei, eu pensei, raciocinei e eu tomei a minha decisão. É uma decisão racional. Você pode raciocinar qual é a melhor tomada de decisão, mas a tomada de decisão em si tem um peso emocional muito maior. Ela é sempre emocional. Desde a roupa que você usou para estar aqui hoje, desde o caminho que você fez até aqui, para quem dirige,
Tudo isso são decisões emocionais no nosso cérebro. E eu não quero, pessoal, que vocês simplesmente acreditem em mim. Eu quero provar isso para vocês com algumas curiosidades que talvez vocês não vão acreditar, mas todas elas são verdades. Olha que interessante, vou dar alguns exemplos para vocês. O que vocês estão vendo aqui, alguém já ouviu falar sobre isso? Alguém sabe o que é isso? Eu acredito que não. Isso que vocês estão vendo em branco é uma obra de arte. Para vocês que são bailarinas e bailarinos, o que vocês fazem é arte. Isso aqui também é considerado uma obra de arte, essa tela em branco. E olha que interessante, essa tela chama 1000 Hours of Staring, que na tradução livre para o português fica 1000 horas encarando. O que o Tom Friedman, o autor, ou melhor, o pintor desta obra de arte fez? Ele pegou uma tela em branco e todos os dias ele colocava em um pedestal, sentava em frente a essa tela, ficava olhando a tela e não pintava absolutamente nada. Ele fez isso até completar 1000 horas. Quando completou 1000 horas, ele emoldurou uma tela em branco e ele vendeu por $2 milhões. Agora eu pergunto para vocês, racionalmente, faz sentido uma pessoa comprar uma tela em branco por $2 milhões? Para a pessoa que comprou, emocionalmente tem algum sentido. Então, pessoal, esse hoje está no MoMA, né, que é o Museu de Arte Moderna dos Estados Unidos. Então, só para vocês entenderem, essa peça, essa pintura, essa obra de arte vale milhões. E é uma obra de uma tela simplesmente em branco, tá? Então, agora vocês estão começando a acreditar que o cérebro é um pouco emocional, né? Se vocês acharem isso surpreendente, acredito que o próximo vocês vão achar ainda mais surpreendente. Olha que interessante. O que vocês estão vendo aqui é um pianista chamado John Cage. O John Cage é um pianista muito famoso e ele tem uma música que se chama 4 minutos e 33 segundos. E durante os shows do John Cage, as suas performances, o que ele faz? Ele para o show dele, ele fica 4 minutos e 33 segundos em silêncio e depois ele volta a tocar as suas músicas e seguir com o seu show. Você pode até pensar que é interessante, um momento de silêncio, de reflexão, talvez. Só que acontece que isso, de fato, é uma música do John Cage e você consegue comprar esta música neste link, tá? E mais surpreendente ainda, as pessoas compram 4 minutos e 33 segundos de silêncio na Apple Music. Vocês comprariam 4 minutos e 33 segundos de silêncio? Se vocês não quiserem comprar, vocês podem ouvir no Spotify também. Vocês podem colocar no Spotify, John Cage, 4 minutos e 33 segundos, que vocês vão achar lá. Hoje, as pessoas escutam 4 minutos e 33 segundos de silêncio. E, pessoal, olha que interessante. Beleza, no Spotify é de graça, mas as pessoas compram isso na Apple Music. Racionalmente, faz algum sentido? Provavelmente não. Então, pessoal, eu quis provar para vocês com esses dois exemplos óbvios, né, um pouco grotescos, para vocês verem o quão emocional é o nosso cérebro. Quando você está no palco dançando, você é tomado por suas emoções. Por isso que hoje nós vamos falar sobre controle emocional. Hoje vocês vão aprender a controlar essas emoções para tomarem melhores decisões. Então, aqui é só para vocês verem como o cérebro humano funciona. Eu trouxe aqui 2 frases de 2 professores que eu tive na pós-graduação. Um fala, a gente toma as nossas decisões, mesmo as ditas racionais, baseadas nas nossas emoções e sentimentos. E esse outro professor diz que a gente toma muitas decisões, se você for olhar por neurociência, todas as nossas decisões estão muito lastreadas em emoções. Então, pessoal, mais uma vez, isso não é achismo, isso é ciência, tá? É como a mente humana, é como o cérebro funciona. Então, aqui hoje vocês vão aprender como lidar um pouco com essas emoções. E como que vocês vão fazer isso? Primeiro, deixa eu explicar por que nós somos seres humanos tão emocionais. Hoje, estima-se que nós temos 86 bilhões de neurônios em nosso cérebro, tá? Desses 86 bilhões de neurônios, que inclusive foi uma brasileira que descobriu isso, tá? Ela é muito famosa no mundo inteiro. E 70 bilhões desses 86 estão concentrados na parte mais emocional do nosso cérebro, que é o sistema límbico, o sistema reptiliano. E apenas 16 bilhões
estão concentrados no neocórtex, que é o córtex pré-frontal, ventromedial, orbitofrontal e dorsolateral, que são as regiões mais racionais. Então, pessoal, só para vocês entenderem, eu sei que vocês não entenderam nada do que eu falei aqui sobre cérebro, mas vamos lá. Grande parte dos nossos neurônios estão concentrados nas nossas emoções. É por isso que nós somos seres humanos tão emocionais. Até quando você faz uma compra no shopping, você é tomado pela sua emoção. Inclusive, o Prêmio Nobel de 2002, vencido pelo Daniel Kahneman, ele comprovou isso, que as pessoas tomam decisões emocionais até quando estão ganhando ou perdendo dinheiro, tá? Então, isso é muito interessante. Mas vamos lá, como que a gente cuida dessas emoções, né? Então, vamos para a parte prática, vamos para o que realmente interessa. Primeira dica que eu quero dar para vocês é: tome cuidado com a negatividade do teu cérebro. Eu acredito que todos vocês aqui, assim como eu, têm pensamentos negativos, certo? Se alguém que falar eu nunca tive um pensamento negativo, me procura ali que eu vou estudar o teu cérebro lá em Ribeirão, tá? Porque todo ser humano tem pensamento negativo, isso é absolutamente involuntário e inconsciente, é sem que você queira, sem que você perceba, os pensamentos negativos acontecem. Por que esses pensamentos negativos acontecem? Por isso é uma questão de sobrevivência da nossa espécie, tá? Esse estudo aqui, publicado em 2019, comprovou que todo ser humano tem pensamento negativo e isso é uma coisa boa. Isso deixa o nosso cérebro mais atento, deixa o nosso cérebro vivo. Que nos trouxemos aqui hoje foi essa negatividade. Aí tem toda uma questão que eu não vou explicar para vocês porque é um pouco complexo, mas deixa eu explicar para vocês como que isso funciona no cérebro de vocês. Pensa da seguinte forma. Pensa que todos vocês moram aqui em Matão ou aqui na região e vocês têm uma vizinha. Pensa que essa vizinha de vocês, pessoal, ela trabalha em uma empresa faz 5 anos e todos os dias que ela vai para o trabalho, ela vai de ônibus e ela pega um ônibus subindo a rua dela. Ela sobe a rua que vocês moram, ela chega no ponto de ônibus, ela pega o ônibus e vai para o trabalho e ela faz esse trajeto há 5 anos. E nesses 5 anos nunca aconteceu nada. Sempre ocorreu tudo bem, ela sempre pegou o ônibus, sempre chegou no trabalho, trabalhou e voltou para casa. Faz 5 anos que ela faz isso. Se nós fizermos a conta de segunda a sexta, de segunda a sábado, ela fez esse caminho provavelmente 1000 vezes. E nunca aconteceu absolutamente nada. Agora, pensa que essa sua vizinha, amanhã, hora que ela sair do trabalho e subir a rua para pegar o ônibus, ela sofre um assalto no meio do caminho. E ao sofrer um assalto, ela vai passar por uma experiência muito negativa. E aí, provavelmente, ela vai fazer boletim de ocorrência e tudo mais, e depois vai voltar para casa. Depois de amanhã, eu quero que vocês pensem. Vocês acham que essa vizinha de vocês vai querer pegar o ônibus no mesmo lugar ou vai querer mudar o caminho? Quem acha que ela vai querer mudar o caminho, por favor, levanta a mão. Olha que interessante. 1000 vezes, nada aconteceu. Uma vez ela foi assaltada. Está vendo como ser negativo é uma forma do nosso cérebro nos proteger? Então, quando você tem um pensamento negativo antes de uma apresentação, é o teu cérebro te protegendo e está tudo bem. E hoje você vai aprender a lidar com esses pensamentos negativos e não acreditar neles. Tudo bem você ter pensamentos negativos, mas você não precisa acreditá-lo em todos eles. E aí eu vou explicar o porquê. Como vocês viram, nosso cérebro faz isso para proteger a gente, só que não é necessário que você acredite 100% nisso, porque 1000 vezes nada aconteceu com essa moça. Apenas uma vez aconteceu algo ruim. Quantas vezes, por exemplo, vocês, durante uma performance, erram um passo ou erram alguma coisa dentro da coreografia e você fica focando naquele erro e esquece de tantas coisas boas que você fez durante a mesma apresentação, só que aquele erro fica na sua cabeça. Eu trabalho com futebol e eu falo que é igual um jogador que perde um pênalti. O jogador acerta 30 pênaltis, ele perde o 31º. No 32º, ele vai esquecer os 30 que ele acertou e vai lembrar apenas do que ele errou. A mesma coisa acontece com vocês em cima de um palco. Vocês precisam ter controle emocional. Por isso que vocês vão aprender aqui o que é controle emocional. Então, o primeiro passo é você não acreditar em todos os pensamentos negativos que você tem, porque isso é muito perigoso. E por que isso é muito perigoso? Porque o nosso cérebro, pessoal, ele acredita em absolutamente tudo o que vocês pensam. Guardem isso que eu estou falando. O nosso cérebro acredita em tudo que a gente pensa. Mesmo que isso seja real, mesmo que isso seja apenas imaginário, o teu cérebro acredita. Se eu pedisse para fazer um teste, eu não vou pedir porque seria sacanagem, mas se eu pedir para vocês, por exemplo, fechem os olhos de vocês, imagine a mãe de vocês numa cama de hospital, lutando pela vida, nesse momento você começa a ficar triste, porque o teu cérebro começa a acreditar nisso. Eu vou dar um exemplo de um estudo muito famoso feito no Reino Unido, que eles pegaram pais de família,
colocaram numa máquina de eletroencefalograma para medir a atividade elétrica do cérebro e também colocaram eletrocardiograma para medir a frequência cardíaca. E olha que interessante, o que eles pediram para esses pais fazerem? Fecharem os olhos e imaginarem que eles estavam numa praia junto com a mulher e a filha e o filho. E quando o cara começa a fechar os seus olhos e imaginar isso, você vê o batimento cardíaco dele diminuindo, a frequência cardíaca, e a atividade elétrica do cérebro diminuindo também. A gente chama isso de estado de relaxamento. Só o fato dele imaginar que ele está numa praia, ele começa a se sentir mais calmo. Ele começa a se sentir tranquilo, mas ele não está numa praia. Ele está sentado numa cadeira, tendo o seu coração e o seu cérebro mapeados. E olha que interessante isso. Olha o que acontece depois. Propositalmente, o cientista pega e fala assim, ó, ainda com os olhos fechados, pensa que você foi no banheiro e quando você voltou, sua esposa e suas filhas sumiram. E o coração do cara dispara, a atividade elétrica do cara dispara também, porque ele começa a entrar numa situação de pânico. Só que isso também não está acontecendo. Ele permanece sentado numa cadeira. E aí o cientista pega e fala, ó, não, tá tudo bem, você olhou para o mar, as duas estão lá brincando na areia, e aí o cérebro dele começa a se acalmar, o coração também. E aí, propositalmente, o cientista pega e fala, agora você olha para o mar e as duas estão se afogando. E esse cara começa a entrar novamente em desespero, o coração dele começa a bater mais rápido novamente. Tudo isso que aconteceu, não aconteceu no mundo real. Só que o cérebro dele respondeu como se tivesse acontecido. E hoje vocês vão ver estudos sobre isso e como isso é muito interessante. Então, não acredite em todos os pensamentos negativos que vocês têm, porque se vocês acreditar, de fato, o cérebro de vocês vai achar que tudo aquilo está acontecendo. Então, é uma primeira dica aqui para vocês, tá? Vamos lá. Se eu não cuidar desses pensamentos, dessas emoções negativas, o que pode acontecer no teu cérebro e com a tua saúde? Você corre mais risco de ter doenças ligadas ao estresse, porque o teu sistema imunológico para de funcionar. Você tem mais risco de ter gripes e resfriados. Você tem mais chances de ter depressão e ansiedade, doenças cardiovasculares e doença de Alzheimer, simplesmente por acreditar em muitos pensamentos negativos. Então, tomem muito cuidado na hora que vocês têm pensamentos negativos. Não acreditem em todos, tá? E olha que interessante, qual que é o segundo passo? Aprenda a dominar os seus pensamentos e não ser dominado por eles. Pessoal, isso aqui é muito interessante e é isso aqui que vocês vão guardar para o resto da vida de vocês nesse trabalho aqui de hoje. O que diz a ciência hoje? Que pensamento gera sentimento, que gera ação. Então, eu tenho um pensamento, isso gera um sentimento, isso gera uma ação. Lembra do cara lá que foi estudado em relação às filhas? Ele tem o pensamento que elas estão se afogando, gera um sentimento de desespero, que gera uma ação do coração disparar. Isso é como o nosso corpo, a nossa mente funciona. Por que eu estou falando isso? Eu quero trazer uma história muito interessante de uma brasileira que se formou em Harvard e essa mulher é simplesmente fantástica, a história dela. O que aconteceu com a Débora? A Débora se formou em medicina aqui no Brasil, na USP, em São Paulo. E durante toda a graduação de medicina da Débora, a menor nota dela foi um 8,5. Fazendo medicina na USP, a menor nota dela foi um 8,5, tá? O que aconteceu? Por conta dessas boas notas dela, era 9, 10, 9, 10, ela ganhou uma bolsa para fazer a residência dela em Harvard. E ela foi para Harvard fazer a residência dela. Chegando em Harvard, o que aconteceu? A menor nota dela permaneceu sendo um 8,5. Ela conseguiu manter o mesmo padrão de notas. Agora eu quero que vocês levantem a mão aqui. Quem acha que essa mulher é inteligente? Levanta a mão. Acredito que a grande maioria, certo? Olha que interessante. Essa mulher, com certeza, ela é muito estudiosa. Só que por que a história dela ficou famosa? Essa mulher, durante uma prova em Harvard, ela conversou com a mãe dela por telefone antes da prova, e a mãe dela falou que a cachorrinha dela aqui no Brasil estava passando por um procedimento cirúrgico no veterinário, e a Débora simplesmente ficou desesperada, foi fazer a prova pensando na cachorrinha dela, aquele monte de pensamento negativo, o cérebro dela acreditando em todos aqueles pensamentos negativos, e ela foi mal na prova. E ela tirou nota 7, indo mal na prova. Então, assim, acho que vocês perceberam que ela é muito inteligente e muito estudiosa. Mas por que a história dela ficou tão famosa? Porque ela tirou um 7 em Harvard? Absolutamente não. Por que a história da Débora ficou famosa? Porque após essa nota 7, ela simplesmente entrou em depressão. A Débora começou a se achar uma pessoa burra, porque ela simplesmente nunca tinha tirado uma nota 7 na vida dela. Olha como é muito perigoso você acreditar em todos os seus pensamentos. É muito perigoso, pessoal.
Lembra no slide anterior dos riscos que você corre? Essa mulher teve um risco real, desenvolveu depressão por conta de uma nota 7 em Harvard. Uma nota que às vezes muitas pessoas nem tiram numa escola aqui no Brasil. Então, pessoal, isso é muito interessante para vocês entenderem que o nosso cérebro é uma máquina de acreditar em todos os pensamentos. Ao mesmo tempo que isso pode ser muito bom, isso pode ser muito ruim, se você não souber lidar com isso, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês. Lembra, pensamento, sentimento, geração. Então, o pensamento, eu sou burra, eu tirei uma nota 7. O sentimento de incapacidade, um sentimento ruim. E uma ação neurofisiológica do cérebro dela entrar em depressão. Então, pessoal, isso é muito, muito sério. Tome cuidado com todos os seus pensamentos. E lembra que eu falei que a dica número 2 é você aprender a dominar esses pensamentos e não ser dominado por eles. Como que vocês podem fazer isso? O que a ciência diz hoje? Alguém aqui gosta de milkshake? Levanta a mão quem não gosta de milkshake. Sério? 1, 2, 3 pessoas que merecem ser estudadas. Tá? Então, estranho vocês não gostarem de milkshake. Você gosta? Não tem como, né? Eu não sei o que acontece com as pessoas também. A gente descobre um dia. Olha que interessante, pessoal. Por que eu perguntei do milkshake? Esse estudo foi feito com milkshake. Acredito que todos vocês vão achar muito interessante. Olha o que aconteceu. Eles estavam oferecendo $75 para pessoas tomarem milkshake nos Estados Unidos. Quem aqui toparia? Levanta a mão. Então, beleza. Mesmo não gostando, $75 é dinheiro, né? Mas olha que interessante, tem alguns critérios para você participar desse estudo. Você precisa ter entre 18 e 35 anos, não pode ter diabetes, não pode ser uma mulher grávida, nem ter alergias a ovo e nem intolerância à lactose. Porém, depois que você toma este milkshake, você fica 30 minutos respondendo um questionário sobre o sabor deste milkshake, se ele é bom, se ele é ruim, se ele é gostoso, se ele é muito doce, se você gostou da textura e tudo mais. Só que depois você tem que passar em um laboratório para fazer uma coleta de sangue, para eles examinarem o teu sangue por 2h30. Quem aqui ainda toparia? Vamos ver se já mudou. Algumas pessoas ainda topariam. Olha que interessante. Por que eles quiseram medir o teu sangue? Por que eles quiseram pegar uma coleta do teu sangue? Olha o que eles fizeram. Eles queriam medir, pessoal, um peptídeo chamado grelina. Eu sei que vocês não conhecem, vocês não precisam conhecer o que é a grelina, mas só para vocês entenderem. A grelina é um peptídeo secretado pelo nosso organismo, que é liberado na nossa corrente sanguínea, que é conhecido como o hormônio da fome. O que isso significa? Se vocês comerem um x-tudo, vocês vão ter 80% de grelina no teu sangue, porque quanto mais calorias você consome, mais grelina tem na sua corrente sanguínea, tá? Se você come uma bolacha de água e sal, você vai ter 2% de grelina no teu sangue, porque você ingeriu poucas calorias. Então, a grelina é responsável pela quantidade de calorias que você consome, e aí vocês vão entender que genial que foi esse estudo. Olha o que eles fizeram. Na primeira vez que vocês que toparam participar do estudo, vocês vão tomar este milkshake aqui. Está em inglês, mas só para traduzir. É um milkshake considerado um milkshake saudável, um milkshake sem culpa, que está escrito ali. Ele tem 0% de gordura, ele tem 0 adição de açúcar e ele tem apenas 140 calorias. Então, é um milkshake relativamente saudável, que não vai fazer mal para a tua saúde. Você toma este milkshake, responde o questionário, tira uma coleta do seu sangue e depois eles vão ver o quanto de grelina tinha no seu sangue após tomar esse milkshake. Então, o que vai acontecer? O nível de grelina vai ser baixo, cerca de 20%, tá? O que faz total sentido, porque você consumiu poucas calorias. Porém, você é instruído a voltar no dia seguinte e tomar este milkshake aqui, que eu acredito que todos vocês se interessariam mais. É um milkshake que ele tem praticamente 3 vezes mais calorias, 620. É um milkshake que tem muito açúcar, que tem muita gordura saturada, tem chantilly, tem chocolate, tem bolacha, tem de tudo nele, sorvete, que a maioria que gosta, tirando essas pessoas aqui que não gostam. E olha que interessante, quando você toma este milkshake e depois nós conseguimos uma coleta do seu sangue, o que vai acontecer quando você consome mais calorias? Você vai ter mais grelina no teu sangue. Então faz total sentido. Você consumiu um milkshake não calórico ou baixa caloria, pouca grelina, um milkshake extremamente calórico, muita grelina. Só que olha que interessante, aqui você tem a tabela nutricional dos 2 milkshakes, tá? Então, questão de gordura, sódio, colesterol e tudo mais.
Qual que é o grande segredo desse estudo? E por que que esse estudo é tão genial? E por que esse estudo é tão famoso no mundo inteiro? Porque nas 2 vezes que vocês foram tomar o milkshake, vocês não tomaram o milkshake saudável, vocês não tomaram o milkshake gorduroso, vocês tomaram este milkshake aqui do meio. Você tomou o mesmo milkshake nas 2 oportunidades em que você esteve lá tomando aqueles milkshakes. O que foi que mudou? A informação que foi passada para você. A informação foi passada para você era que o milkshake era saudável, o outro milkshake não era saudável, e isso alterou a tua corrente sanguínea. Isso alterou o nível de grelina no teu sangue simplesmente porque você teve um pensamento que era um milkshake calórico ou porque você teve o pensamento de que era um milkshake com baixas calorias. Pessoal, olha o quanto o pensamento de vocês é importante. Pensa nas melhores apresentações que você fez da sua vida. Tenta lembrar qual foi a melhor apresentação que você fez. Tenta puxar na sua cabeça. Qual foi a melhor? Aquela que tudo deu certo, que você saiu da apresentação pensando, nossa, hoje foi a melhor apresentação da minha vida. Tenta lembrar aí na sua cabeça. Eu duvido que você estava com pensamentos negativos durante essa apresentação. E eu não estava assistindo, eu não estava na sua cabeça, mas eu duvido que você estava com pensamentos negativos durante a apresentação que foi a melhor da sua vida. Agora faz o oposto. Pense na pior apresentação que você fez na sua vida. Aquela que você errou, aquela que você foi embora triste, se sentindo mal, nem conseguiu dormir à noite, de tão chateado ou chateada que você estava. E aí lembra, você estava com pensamentos negativos nesse dia? Provavelmente muitos, tá? Pessoal, o pensamento de vocês tem muito poder. Quando vocês aprenderem a controlar os pensamentos de vocês, é uma coisa absurda, é algo simplesmente fantástico, tá? Então, controle emocional é basicamente por aí. E eu não quero simplesmente mostrar apenas um estudo, porque seria, enfim, talvez um erro meu, então quero mostrar para vocês um outro estudo. Então, aqui você vê o nível de grelina mudando pela questão do pensamento. Então, lembra, pensamento gera sentimento que gera ação. E, pessoal, tem slides que são repetidos, ou seja, repetitivos propositalmente, tá? Porque é assim que a gente armazena informação no nosso cérebro. Você não fez uma conta de matemática e aprendeu a fazer conta de matemática, você teve que fazer várias. Então, é a repetição que consolida o aprendizado, tá? Inclusive, um aprendizado motor. Então, se você quer aprender a fazer um passo motor, repetição, 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 repetição. Se você está estudando para uma prova, repetição, repetição, repetição. É apenas com a repetição que você consolida a informação no teu cérebro e aprendizado, tá? Lembra lá da conta de matemática. Hoje você sabe fazer conta de mais ou menos, adição, subtração, só que você tem que fazer várias para aprender. É assim que o cérebro aprende, por isso que eu deixo repetitivo aqui, tá? Inclusive para vocês, quando estão ensaiando, repetição, 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 tá? Então, vamos lá. Pessoal, esse segundo estudo aqui é um tanto quanto interessante, principalmente comparado ao primeiro, porque esse estudo aqui ele foi feito em um hospital americano, tá? E o que esse estudo fez? Eles pegaram pacientes que tinham passado por uma cirurgia torácica, só para quem ainda não está familiarizado com esses termos técnicos, uma cirurgia torácica é um procedimento muito invasivo, tá? Porque os médicos fazem incisões nos músculos laterais e dorsais para ter acesso ao pulmão e ao coração. Então, é um procedimento muito doloroso. É um procedimento que causa, de fato, muita dor. Então, o que eles quiseram fazer nesse hospital, nesse estudo? Um trabalho de redução de dor através da morfina. Para quem não conhece, a morfina é o principal analgésico do planeta. É o principal medicamento para alívio de dor, usado apenas em situações de emergência, quando nenhum outro analgésico resolveu, tá? E o que eles fizeram? Eles aplicaram morfina em 2 grupos que tinham passado por essa cirurgia, porém de forma diferente. Olha que genial. O primeiro grupo, numa ala hospitalar, eles aplicaram uma morfina avisando o paciente que ele estava recebendo a morfina. Então, lá em vermelho, chegava uma enfermeira e falava, olha, você está sentindo muita dor por conta de um procedimento pós-cirúrgico, nós vamos aplicar morfina no teu organismo e daqui 60 minutos eu volto para ver como que você está se sentindo. E quando você aplica morfina para essa pessoa e ela sabe que ela está sendo medicada, o que acontece? A dor dela cai quase que pela metade, porque de fato a morfina ela é muito poderosa. Porém, na outra ala hospitalar, eles fizeram a mesma quantidade de dosagem, a mesma dosagem de morfina, porém, não tinham pessoas aplicando, era através de uma bomba intravenosa, aquela bombinha que fica caindo direto no teu sangue sem você saber, e eles não eram avisados, era uma injeção escondida, tá?
Então, eles não eram avisados, notificados que eles estavam recebendo a morfina. Simplesmente davam para eles sem que eles soubessem. E olha que interessante, a mesma dosagem da morfina não teve o mesmo benefício. Tá? Por quê? Por conta do pensamento. Quando você tem um pensamento que você está sendo medicado, que você está sendo, enfim, de fato, recebendo um medicamento que vai aliviar a tua dor, de fato, isso melhora a tua dor. Isso é o que a ciência já chama de efeito placebo também, tá? Então, aqui só para vocês verem, mais uma vez, a importância do pensamento, segundo a ciência, não é a opinião do Pedro. E para outras doenças, o mesmo aconteceu, tá? Tratamento de ansiedade, Parkinson, hipertensão. Quando a pessoa sabe do tratamento, ela tem um percentual de melhora muito maior de quando uma pessoa não sabe. Porque, de fato, o pensamento tem muito poder. Então, aprendam isso aqui hoje para vocês usarem no dia a dia. Não só na apresentação, mas na vida de uma forma geral. Cultive bons pensamentos, tenha bons pensamentos, que isso faz muita diferença em toda a reação química e fisiológica do teu corpo, tá? E aqui, mais uma vez, pensamento, sentimento e geração. E agora eu prometo para vocês que eu vou mostrar o último estudo, que talvez seja um dos mais interessantes que vocês vão ouvir aqui hoje. Esse estudo foi feito com camareiras de hotel, tá? Então, o que eles fizeram nesse estudo, pessoal? Eles chegaram para 260 camareiras de hotel nos Estados Unidos e perguntaram para elas: o quanto de atividade física você pratica durante a semana? E aí, dessas 260, 200 responderam: 0. Eu não tenho tempo de praticar atividade física, eu trabalho, vou para casa, cuido dos meus filhos, durmo e volto para o trabalho. Então, é 0. Então, o que esse cientista é tudo maluco? O que esses cientistas fizeram? Pegaram essas 200 pessoas, separaram em 2 grupos de 100. 100 para um lado, 100 para o outro. E as 100 pessoas do lado A receberam a informação de que o trabalho delas, de fato, era uma atividade física. Então, eles basicamente informaram 100 camareiras de hotel que, quando você está limpando, você gasta 240 calorias, quando você está aspirando, você gasta 200 calorias, e quando você está trocando o lençol, você gasta 160 calorias. Então, simplesmente o grupo foi informado de que o trabalho que ela exercia era, de fato, uma atividade física. Então, ela não precisava se sentir mal. Porém, o grupo B não tinha acesso a essa informação. O grupo B continuou, normalmente, seguindo o teu trabalho. E olha que interessante o que aconteceu. Quando você pega o resultado, depois de 30 dias, o grupo que não recebeu a informação de que elas praticavam atividade física durante o trabalho, manteve a mesma quantidade de peso, teve uma queda na pressão sanguínea, teve um aumento de gordura corporal e começou a ter uma satisfação de trabalho menor. Ou seja, ela começou a ficar triste com o trabalho dela, porque ela simplesmente percebeu que o trabalho dela não deixava ela se exercitar. Então, ela começou a gostar menos do trabalho dela. Só que olha, pessoal, que interessante o outro grupo que apenas recebeu a informação. Começaram a perder peso, começaram a diminuir a pressão sanguínea, começaram a ter uma baixa na queda de gordura corporal e começaram a gostar mais do trabalho. Simplesmente porque elas receberam uma informação de que o trabalho delas era uma atividade física. Então, mais uma vez, a importância do pensamento. Pessoal, o que eu trouxe para vocês nesses 3 estudos é para vocês aprenderem a sempre lidarem com esses pensamentos. Tenha sempre pensamentos bons. Lembre, o teu cérebro vai acreditar em tudo o que você pensa. Então, quando você vai entrar numa apresentação, comece a conversar com você mesmo. Não sei, para quem gosta de futebol, o Cristiano Ronaldo é muito famoso por fazer isso. Antes de cobrar pênalti, faltas, ele tem esse autodiálogo que a ciência chama, que é você conversar com você mesmo. Eu estou bem, eu estou confiante, eu estou preparada, eu ensaiei bem, eu vou fazer uma boa apresentação, vai dar tudo certo. É muito diferente de você pensar: nossa, quanta gente está me assistindo, será que eu vou errar? Nossa, será que tudo vai dar certo? Nossa, será que eu estou bem? Nossa, essa semana teve um dia que eu errei no ensaio. Então, tome cuidado com esses pensamentos, porque isso é muito sério, tá? Tudo que você pensar ali, o teu cérebro vai acreditar. E aí eu vou dar uma dica para vocês, tá? Não use nunca a palavra não quando vocês vão tentar colocar um pensamento positivo. Então, por exemplo, você falar: eu não estou com medo, eu não estou nervosa, eu não estou nervoso, eu não estou ansioso, eu não vou errar. Não faça isso. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele não tem a capacidade cognitiva de associar a palavra não a algo afirmativo. O nosso cérebro, ele simplesmente não processa a palavra não. Por exemplo, não pense no seu pai. Não pense no Cristiano Ronaldo. Não pense num ônibus. Não pense num balde de pipoca. Vocês estão pensando em tudo isso, certo?
Então, o seu cérebro, quando você fala eu não estou nervosa, eu não estou nervoso, o teu cérebro entende, eu estou nervosa, eu estou nervoso. Se você repete para o teu cérebro, eu não vou errar, o teu cérebro entende, eu vou errar. Então, pessoal, pensamento afirmativo é o quê? Eu estou tranquilo, eu estou tranquila, eu estou bem, eu estou preparada, eu ensaiei, eu sei os passos, eu sei a coreografia, vai dar tudo certo. Isso são pensamentos afirmativos e positivos, tá? Então, vocês têm uma coreógrafa que, inclusive, pode lembrar vocês de fazer isso durante as apresentações. E uma dica, fazem no ensaio também, que vocês vão ver o resultado acontecendo no ensaio, e isso vai dar mais confiança ainda para vocês fazendo durante a apresentação. Tudo bem? Então, estamos caminhando para o final aqui, então guardem muito bem isso. Pensamento gera um sentimento que gera uma ação, tá? E aí, o que nós vamos fazer agora? Eu quero perguntar para vocês se vocês gostariam de ter os benefícios abaixo, que eu vou mostrar, todos eles cientificamente validados na sua vida, e aí vocês vão me responder se vocês gostariam ou não, e aí a decisão é com vocês. Vocês gostariam de reduzir estresse e ansiedade no cérebro de vocês? Acredito que todo mundo aqui sinta isso, né? Todo mundo aqui é um ser humano normal, saudável, então é normal ter estresse e ansiedade. Só deixa eu fazer um parênteses, pessoal. Hoje, a internet demoniza muito a ansiedade, até porque o Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Porém, entendam que a ansiedade não é 100% ruim, tá? Não acreditem no que falem na internet que, nossa, ansiedade é o pior sentimento do mundo. Muito pelo contrário. Você ter um pouco de ansiedade é uma coisa boa para o teu cérebro. Porque um pouco de ansiedade aumenta os níveis de acetilcolina no teu cérebro, que te deixa mais concentrado, que te deixa mais focado, tá? Então, a ansiedade não é necessariamente ruim. Ansiedade é simplesmente um sentimento que você sente antes de fazer algo que você gosta. Então, por exemplo, você fazer uma apresentação, você vai ficar um pouco ansioso, porque você gosta disso, tá? É absolutamente normal. Então, a ansiedade não é 100% um sentimento ruim. A ansiedade só é ruim quando ela se torna um transtorno, que é uma outra história. Mas você ficar ansioso por uma apresentação, você ficar ansioso porque o seu pai e sua mãe estão te assistindo, ou o seu namoradinho, ou a sua namoradinha, tá tudo bem. A ansiedade é um sentimento natural que todo ser humano sente, tá? Não acreditem em tudo que a internet fala. Mas é claro que baixar a ansiedade, porque o excesso de ansiedade faz mal, e vocês também conseguem aumentar a confiança e o foco, melhorar a resiliência, a capacidade de lidar com adversidades e desenvolver uma mentalidade mais positiva e proativa. Então, segundo estes 4 estudos aqui, você consegue ter esses 4 benefícios aplicando apenas uma coisa na sua vida, que eu vou falar para vocês aqui agora. Pessoal, eu falei para vocês lá no começo que eu fiz uma palestra no Google e eu fui lá falar justamente sobre isso, tá? Isso é muito, muito interessante. Se vocês de fato aprenderem isso aqui, eu garanto que a vida de vocês vai definitivamente mudar. Então, o que é que você precisa fazer para ter esses 4 benefícios? É simplesmente aprender um pouco mais sobre estoicismo. É uma palavra difícil, calma, mas é muito fácil de entender. Alguém aqui já ouviu falar sobre filosofia estoica? Levanta a mão rapidinho, só para eu ter uma ideia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Perfeito. Pessoal, para quem nunca ouviu falar do estoicismo, da filosofia estoica, a filosofia estoica, enfim, ela floresceu na Grécia Antiga, na Roma Antiga, mas eu não vou dar aula de filosofia aqui, muito pelo contrário. Eu quero simplesmente que vocês aprendam o que a ciência fala que é eficaz no estoicismo para a tua saúde mental e para o teu controle emocional, que é o que vocês estão aprendendo aqui hoje. Basicamente, a filosofia estoica é você aprender a usar a sua atenção seletiva para situações que estão no seu controle e você simplesmente não gastar a tua energia, o teu foco para situações que estão fora do seu controle. Pessoal, pensa, existem situações que podemos controlar, existem situações que não podemos controlar. O que a ciência nesses estudos fala é que você tem que usar a tua atenção seletiva para focar no que está no seu controle. Mas deixa eu explicar o que é atenção seletiva primeiro, tá? O nosso cérebro tem vários níveis de atenção, vários tipos de atenção contínua, atenção alternada, atenção seletiva. O que é atenção seletiva? Só para vocês entenderem e nunca mais esquecerem. Deixa eu ver quanto tempo faz que nós estamos aqui. Faz 49 minutos e até agora vocês não estavam prestando atenção no dedão do pé de vocês. E agora vocês estão. Vocês não estavam prestando atenção na respiração de vocês. E agora vocês estão. Eu acho que vocês também não estavam prestando atenção na roupa de vocês tocando o corpo de vocês.
e agora vocês estão. Isso é atenção seletiva. É você propositalmente, voluntariamente, colocar a sua atenção naquilo que você quer colocar, tá? Isso é atenção seletiva. Tudo bem até aqui? Facinho de entender? Então, o que é o estoicismo e como você pode usar essa técnica? Pessoal, simplesmente aprendam a não se importar e não dedicar o seu foco para situações que não estão no seu controle. Qual que é o benefício que você tem focando em algo que está fora do seu controle? Tenta falar qual o benefício que você tem quando você se preocupa, por exemplo, com a opinião de quem está te assistindo. Está no seu controle a opinião de quem está te assistindo? Aqui tem 22, 24 pessoas. Imagina se eu estivesse aqui preocupado com o que cada um de vocês está pensando sobre mim. Vocês acham que eu ia conseguir fazer uma apresentação? Agora, imagina você estar num palco e você está preocupado com o que as pessoas estão pensando de você. O que a outra pessoa pensa de você está no seu controle? Você tem algum benefício pensando nisso? Então, pessoal, comecem a aplicar isso na sua vida. Você não controla o que o outro pensa, você não controla o que o outro fala, você não controla como o outro te julga, você não controla tantas coisas que você se preocupa. Tente, a partir de hoje, não se preocupar mais com isso, que você vai ver o tanto de benefícios que você vai ter na sua vida. Tá? Aprenda a focar em situações que estão no seu controle. O que está no seu controle durante a sua apresentação? Os seus movimentos, a sua concentração, aonde está a sua atenção, e a sua memória, de lembrar de fazer na apresentação que você fez o ensaio. Tudo isso está no seu controle. Aprenda a focar em situações que estão no seu controle. Hoje tem um estudo feito na França que mostra que 85% das nossas preocupações são situações que nós não temos controle. Olha que interessante. Eu vou dar um exemplo que um professor meu uma vez usou. É um professor muito genial, que ele fala que toda vez que você se preocupa, por exemplo, com a opinião do outro ou com o julgamento do outro, é como se você estivesse preocupado se vai chover lá em São Paulo agora. Está no seu controle se vai chover lá em São Paulo agora? Está no seu controle a opinião do outro? Vai mudar alguma coisa na sua vida se chover lá em São Paulo agora? Vai mudar alguma coisa na sua vida se a pessoa não gostar de você? Não vai. Então, parece um exemplo muito idiota, mas é verdade. Cada vez que você gasta a sua energia, e energia é um recurso limitado do nosso cérebro, nós não temos energia infinita. Então, cada vez que você foca em algo que está fora do seu controle, você não está focando no que está dentro do seu controle. Tudo bem até aqui? Deu para entender tranquilo? Então, se você aplicar isso aqui, você vai ter aqueles 4 benefícios que eu mostrei anteriormente. Então, pessoal, controle emocional, só para a gente resumir aqui, ao contrário do que o nome sugere, controle emocional não é controlar o que sentimos, mas como nós reagimos àquilo que sentimos. Então, eu estou ansioso, eu estou nervoso, está tudo bem. Eu não controlo o que eu sinto, mas eu controlo como eu reajo a isso que eu sinto. Eu não controlo, tipo, nossa, eu estou nervoso porque minha mãe está me assistindo, tudo bem, mas eu controlo como eu reajo a isso. Então, controle emocional não é você controlar suas emoções, isso é absolutamente impossível. Controle emocional é você controlar como você vai reagir àquilo que você está sentindo. Tudo bem? Guardaram isso aí na cabeça de vocês? Tranquilo? Então, beleza. Então, caminhando aqui para o final, eu quero mostrar para vocês o Daniel Amen. Esse é praticamente o principal psiquiatra do mundo hoje. Acredito que ele já está, inclusive, aposentado. Ele faz alguns vídeos para YouTube, Instagram, mas ele não atende mais. E esse cara ficou muito famoso porque ele escaneou 83 mil cérebros. E ele fala que depois de 22 anos de pesquisa e 83 mil cérebros escaneados, a lição mais importante que meus colegas e eu aprendemos é que se pode literalmente mudar o cérebro das pessoas, e quando você faz isso, você muda a sua vida. Você não está preso no cérebro que tem, você pode torná-lo melhor, e a ciência prova isso, tá? Então aqui está o estudo, ali embaixo, que o Daniel Amen comprovou a questão da plasticidade sináptica. O nome neuroplasticidade é mais conhecido hoje na internet. O nosso cérebro é plástico. Então, quando você sair por esta porta, você consegue aplicar isso tudo que você aprendeu e começar a mudar o teu cérebro. Você começa a mudar suas conexões neurais. Você começa a mudar as sinapses do teu cérebro. Você não está preso no cérebro que você tem, você pode mudá-lo a todo momento. Isso é neuroplasticidade, isso é plasticidade sináptica, e qualquer pessoa consegue fazer isso, seja uma criança ou seja um adulto, tá? A neuroplasticidade, ela acontece durante toda a vida. Existiam estudos que falavam que era apenas até os 25 anos, e o Daniel Amen mostrou que não é verdade. Tem pessoas de 90 anos que começam a aprender idiomas, por exemplo, e começam a ter neuroplasticidade no cérebro.
Ninguém aqui tem 90 anos, então vocês conseguem ter neuroplasticidade também, e isso vai ser bom para o cérebro de vocês. Porém, para encerrar aqui, agora é o último slide, como que vocês vão fazer isso? Um exemplo que o próprio Daniel Amen fala como isso funciona no nosso cérebro. O que vocês estão vendo aqui, pessoal, é um caminho de grama. E o que isso tem a ver com o cérebro? O que isso tem a ver com o dia a dia, com a vida de vocês? Parece que não, mas o que o Daniel fala é que isso que vocês estão vendo é exatamente como funciona o cérebro de vocês quando vocês querem mudar uma forma de pensar ou mudar um hábito. Então, deixa eu explicar de uma forma muito simples, porque eu sei que vocês não estão entendendo nada. Aqui vocês veem um caminho de grama e vocês verem um caminho que já está trilhado, ou seja, um caminho de terra. E como que esse caminho de terra foi criado? Através da repetição. As pessoas foram passando ali todo dia e esse caminho foi ficando pronto. Isso é exatamente como o teu cérebro funciona em relação a você ter pensamentos automáticos, pensamentos que você teve a vida inteira. Teu cérebro já está acostumado a pensar dessa forma. E está tudo bem. Porém, se a gente quiser criar um novo caminho de grama aqui, a gente consegue. O que nós teríamos que fazer? Parar de passar no caminho de terra e passar um pouquinho mais para o lado. E através da repetição, com o tempo, você é criando um novo caminho aqui, e este outro caminho voltaria a nascer grama. O que isso acontece no teu cérebro? Quando você começa um novo comportamento e você repete este novo comportamento, ou seja, eu vou repetir o novo comportamento de focar em situações que estão no meu controle. É uma coisa nova. É uma coisa que você vai fazer pela primeira vez na tua vida. Você não passa uma vez esse caminho fica pronto. Você precisa passar várias e várias e várias e várias vezes. Então, quanto mais você repetir este caminho, mais fácil vai ficar de você repeti-lo no futuro. E quanto mais você, por exemplo, começar a focar em situações que estão no seu controle, você começa a abandonar este caminho de focar em situações que estão fora do seu controle. Só que o que é muito importante? Se vocês aqui têm o hábito de focar em situações que estão fora do seu controle, eu acredito que todos tenham, porque eu também tinha de estudar isso, esse caminho já está pronto no teu cérebro. É muito mais fácil para o teu cérebro passar por aqui do que passar por um caminho de grama. Então, você tem que forçar o teu cérebro. Porque, naturalmente, na hora que eu chego aqui, o meu cérebro quer ir por um caminho que já está pronto. Então, eu tenho que, propositalmente, forçá-lo a ir por um outro caminho. Então, quando você estiver fazendo uma apresentação aqui e você pensar, nossa, o que as pessoas estão pensando de mim? Está tudo bem. É normal. Teu cérebro já está acostumado a pensar assim. Só que aí você toma conta do teu cérebro e reage. Não, eu vou focar no que está no meu controle, que é a minha apresentação, que são os meus movimentos. Então, você fazendo isso de novo, e de novo, e de novo, ou seja, repetição, 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 você começa a consolidar este caminho. E melhor, depois que você consolida, você estabiliza esse caminho. E ele fica pronto no teu cérebro, tá? Então, pessoal, por exemplo, eu tenho atletas que eu comecei a atender em 2021, que hoje pensam assim. Atletas, inclusive, de seleção brasileira, que eu trabalho, que falam, cara, hoje eu não consigo me importar com o que o outro pensa de mim. Só que lá em 2021 ele conseguia, bastante. Então, pessoal, isso aqui é como o cérebro humano funciona. Isso aqui é como o teu cérebro funciona. É simplesmente um caminho de grama que você tem que passar todo dia para que você adquira um novo comportamento e para que você abandone um outro comportamento. Esqueçam a história que a internet vende que em 21 dias você muda isso. Não é verdade. Quando vocês verem alguém falando na internet, em 21 dias você muda um hábito, em 21 dias você muda o comportamento, não acredite nisso, tá? Tem muitos estudos hoje que comprovam que tem uma variável muito grande entre você conseguir mudar um comportamento em 19 dias ou em 390 dias. A média são 66 dias. Então, assim, não acreditem, em 21 dias eu mudo um hábito. Isso não é verdade, tá? Você não passa 21 vezes nesse caminho e ele fica pronto. São mais e mais vezes necessárias para que esse caminho se consolide no teu cérebro. Tudo bem até aqui? Então, caminhamos para o final. Agora, como combinado com a Renata, eu vou deixar aberto para perguntas. Pela minha experiência, eu sei que muitas pessoas têm vergonha de perguntar, mas também pela minha experiência, depois que uma ou duas pessoas perguntam, todas as outras começam a perguntar também. Então, fiquem à vontade. Você pode perguntar no microfone ou vai ficar com vergonha? Para todo mundo ouvir? Então, beleza. Meu nome é Ana Luísa e a minha pergunta é que, sabe quando você falou da apresentação? Qual foi a melhor, qual foi a pior? Na melhor, eu tinha pensamentos ruins. E na pior também. Eu fui repetir o que eu pensei que ia dar errado, aí deu certo.
Só que eu não estava segura. Tipo, eu tinha um passo que eu não conseguia fazer. Aí eu estava pensando que ia dar errado. No intervalo eu fui repetir. E ainda deu errado. Só que na hora deu certo. Aí ficou tudo bem. Mesmo na negatividade. Aí na outra, eu não estava muito preocupada com que possivelmente ia dar errado. E deu errado. Tipo, se tem alguma relação eu ter pensado algo ruim na que deu certo. Eu também. Ana Luísa, muito boa a situação que você passou aqui para nós, porque isso de fato acontece. Isso até com atletas que eu trabalho, às vezes fala, cara, eu estava super nervoso antes do jogo, eu estava muito ansioso, eu estava com um monte de pensamento ruim, eu joguei bem. E tem atletas que falam, nossa, eu estava super confiante, as coisas deram errado. Que aí é o excesso de confiança. Porque quando nós estamos muito confiantes, a gente tem uma tendência a nos desfocarmos, ou seja, a gente tem uma tendência a perder um pouco de concentração. Por exemplo, não sei se vocês gostam de futebol, mas para quem gosta, quando um gol é muito fácil, o cara perde, porque ele tem plena convicção de que ele vai fazer o gol. Isso acontece, porque se você tem muita confiança, a confiança é ótima, mas o excesso de confiança é prejudicial. Aliás, todo excesso é prejudicial, né? Não só de confiança. Então, é normal, tanto no segundo exemplo, que você às vezes estava muito confiante, em algum passo você se desconcentrou e errou, e aí você foi mal. Agora, o primeiro exemplo é uma situação muito interessante, porque a ansiedade, o pensamento negativo, como falei lá no início, ele pode ser bom em te deixar mais preparado. Porque, por exemplo, nessa que você foi bem, mas estava com pensamentos ruins, você sentiu medo? Certo? Você acha que o medo é um sentimento ruim? Por quê? Perfeito, ela respondeu porque prepara a gente. Isso é absolutamente verdadeiro. Então, o fato de você sentir medo te deixa mais preparada. O fato de você ficar com medo de fazer uma apresentação te deixa mais atenta. Por exemplo, vou te dar um exemplo de um atleta que eu trabalhei, que ele foi jogar uma final de campeonato e ele estava com medo, porque o jogo ia ser num campo que ele nunca tinha jogado, um estádio oficial. E aí eu perguntei para ele, falei, cara, você acha que o teu jogo vai se sair melhor nos campos ruins que você joga ou nesse estádio oficial que o campo é muito bom? Ele acha que eu vou jogar melhor no campo bom. Beleza, eu falei, então do que você está com medo? Ele falou, de errar. Aí eu perguntei para ele, você conhece algum jogador que não erra? Aí ele falou, não. Aí ele falou assim, então beleza, então errar é normal. Aí ele começou a mudar o pensamento dele. Então a questão do medo é um sentimento normal, porque como você falou, ele protege a gente. Se eu oferecer 10 mil reais para vocês atravessarem a rua de olho fechado, quem é que aceita? Sério? Por que a maioria não vai aceitar? Porque o nosso cérebro protege a gente. Então o medo é um sentimento bom. Porém, agora vem o grande segredo que a Ana Luísa, provavelmente, acredito, estudando o cérebro, deve ter feito. Mesmo com medo, você enfrentou o medo, certo? Você teve coragem. E a coragem não é a ausência de medo, tá? Isso não existe. Ah, eu sou corajoso, eu não sinto medo. Não, todo mundo sente medo. Coragem é você enfrentar o medo. E sabe o que acontece quando você enfrenta o medo? O que aconteceu com você? Ele sumiu? Quando você enfrentou o medo? Quando você enfrenta o medo, ele some. Não o medo de atravessar a rua, tá? De olho fechado, pelo amor de Deus, não é isso. Mas quando é um medo emocional, quando você enfrenta ele, ele tende a sumir. Então, o que aconteceu na sua primeira situação, provavelmente você estava com um pensamento negativo, vocês estavam com um pouco de medo, isso te deixou mais concentrada, você enfrentou o medo e o medo sumiu. E as coisas deram certo. Entendeu? Mas é muito interessante a tua história. Se você autorizar, eu vou levar lá nas minhas próximas palestras, tá? Eu preservo a tua identidade, mas é muito legal. De verdade. Parabéns. Interessantíssimo. E aí, mais alguma pergunta? A respeito dos caminhos ali que você disse, o cérebro não desaprende as coisas. Quando eu sei que eu não vou tomar o caminho antigo, tipo, tô ali criando um novo caminho, nananana, há essa possibilidade. Criou o caminho novo, ainda tem a possibilidade de eu seguir o antigo. Pessoal, a pergunta do Guilherme foi muito interessante, inclusive quando nós pegamos, por exemplo, estudos com pessoas, por exemplo, viciadas. Pensa que um vício e um hábito
são as mesmas circuitarias cerebrais que estão envolvidas, tá? São as mesmas estruturas cerebrais que são trabalhadas. Nós damos o nome de vício para algo que é ruim e o nome de hábito para algo que é bom. Ninguém fala, eu sou viciado em comer saudável. Eu sou viciado em ir na academia. As pessoas falam, eu tenho um hábito de comer saudável, eu tenho um hábito de ir na academia. Só que vício e hábito é a mesma coisa para o nosso cérebro. Por que sua pergunta é muito interessante? Porque quando você pega cérebro de pessoas viciadas, ou seja, uma pessoa que tem um hábito já formado, aquele caminho fica ali o resto da vida dele. Então, assim, por isso que, por exemplo, é muito normal você ver pessoas viciadas tendo recaídas, porque esse caminho não deixa de existir. Ele pode ficar mais fraco, mas ele não deixa de existir. Por isso que você tem que tomar muito cuidado com os caminhos que você cria na sua cabeça. Mas a sua pergunta foi muito boa, porque isso realmente acontece. O caminho fica ali para sempre, tá? Do hábito, ou seja, do vício, né? Eu falei do vício, mas para o hábito é a mesma situação. Então, os caminhos, eles não são abandonados. Porém, é exatamente o que você está vendo aqui. Se você cria um novo caminho, então, por exemplo, eu tomo muita Coca-Cola e eu vou criar o caminho de parar de tomar Coca-Cola. Por exemplo, a minha namorada, incrivelmente, ela conseguiu fazer isso. Eu não consigo. Eu já tentei 1 milhão de vezes parar de tomar Coca-Cola e não consigo. É impressionante. Ela não toma Coca-Cola. Só que na hora que ela sente o cheiro do gás, ela passa mal. Porque ela lembra de quando ela tomava. Então, esse caminho não deixou de existir no cérebro dela. Só que aí ela tem a disciplina de falar, não, eu não vou tomar. E aí entra a famosa disciplina. Você fazer tem que ser constante, exatamente. Tem que ser algo realmente consistentemente. Tem que fazer todos os dias até que você crie de fato isso aí. Mas ele não vai deixar de existir. E para você conseguir isso, você precisa ter motivação. Pessoal, quando eu falo motivação, eu não estou falando empolgação. As pessoas confundem estar motivado com estar empolgado, estar alegre. Você estar motivado é você ter motivos para fazer isso. Por exemplo, a minha namorada, ela tem motivos para não beber Coca-Cola. Então, motivação é você ter motivos para fazer algo. Então, eu tenho motivos para começar a focar em situações que estão no meu controle. Eu tenho motivos para parar de pensar em situações que estão fora do meu controle. Você não consegue fazer nada sem motivação. Tá? Motivação é extremamente interessante, inclusive de estudar para quem gosta desse tipo de assunto. Mas muito boa sua pergunta. O caminho, infelizmente, não deixa de existir. Sim, a ansiedade num grau muito elevado, porque a ansiedade está ligada ao cortisol. Então, assim, o cortisol não é necessariamente ruim, como eu falei, porque ele te deixa mais concentrado e tudo mais. Só que o cortisol está ligado ao estresse e ansiedade. Então, quando você tem muito cortisol, ou seja, altos níveis de cortisol no teu cérebro, ele acaba impedindo a liberação de dopamina. Então, isso te deixa mais ansioso, te deixa mais nervoso. Isso tende a fazer você voltar para o caminho antigo. Por exemplo, uma pessoa viciada, normalmente o que faz ela voltar a beber? Uma frustração, um dia ruim, ou uma situação ruim que ela passou no dia, ela vai lá e fuma um cigarro, ela vai lá e toma uma bebida alcoólica ou usa droga. Então, o estresse justamente faz muito mal por conta disso. Quando é muito estressante ou quando você passa por um sentimento muito ruim, aí você tem que ter um dobro de atenção para você não voltar para o caminho que você está querendo abandonar. Tudo bem? Respondido, Guilherme? E aí, mais alguém? Ninguém? Renata? Não? Nenhuma perguntinha? A gente estava aqui comentando que faz todo sentido isso, né? Nosso cérebro, ele está sempre, parece que, querendo nos desviar, né? E às vezes, essa condição que você falou do caminho, parece que é mais fácil a gente retornar naquele caminho, mesmo sabendo que, né, talvez o outro mais novo vai ser melhor, mas existe sempre essa preocupação, não sei. E outra coisa que a gente estava falando aqui também, que as tomadas de decisões também são muito difíceis. As figurinhas que você colocou lá no começo, não é fácil decidir, né? Eu estava aqui, será que pode frear? Dá para brecar? Né? Então, assim, porque a gente só vai saber se deu certo o caminho que a gente escolheu viver, né? Então, sempre vai ter aquela dúvida, será que poderia dar certo? Mas se a gente não tentar, né? E aí a coragem, tudo que você falou, eu acho que faz todo sentido mesmo. Muito bom, obrigada. Duas coisinhas que você falou que é muito legal. Primeiro, a questão do será que vai dar certo? Eu não sei se vocês, acredito que não, vocês já ouviram falar de um estudo feito por um cara chamado Wolfram Schultz.
Esse cara foi o maior estudioso de dopamina no cérebro. E ele fez estudo com macacos, onde um macaco ele aprendia que, ao acender uma luz, ele recebia um suco. E aí, toda vez que acendia a luz, o cérebro dele se motivava, a dopamina aumentava e ele recebia o suco. Só que o que acontece depois de um tempo? Se 100% das vezes que a luz acende, ele recebe o suco, com o tempo, o sistema dopaminérgico dele começa a funcionar de uma maneira deficitária. O que isso significa no nosso português? Quando você tem 100% de certeza de algo, isso desmotiva o teu cérebro. Então, a dúvida é uma coisa boa. A dúvida do, será que vai dar certo? A dúvida do, será que eu vou virar? Será que eu vou realizar meu sonho? Isso é uma coisa boa. Porque eu garanto para vocês, com base em ciência, se você tiver 100% de certeza, fica desmotivador para você correr atrás. Por exemplo, com os atletas de futebol, eu falo para eles, é muito mais chato jogar um jogo que eles têm certeza que eles vão ganhar de 10-0 contra um time ruim, do que jogar um jogo bom, que talvez eles ganhem, talvez eles percam. E no balé, eu acredito que seja a mesma coisa, tá? Então, tudo que é 100% certo não motiva o nosso cérebro. Então, foi muito legal você falar da dúvida. E a questão do nosso cérebro está sempre tentando ir para o caminho antigo. É por uma situação muito simples. O nosso cérebro ele é muito preguiçoso. Todos os cérebros são preguiçosos, tá? Não se sinta mal. Todos. O que o nosso cérebro faz? Ele tenta poupar energia a todo momento. Ele tenta economizar energia a todo momento. Por exemplo, pensa se o teu cérebro gastasse energia toda vez que você escovasse os dentes. Você faz de forma voluntária, você faz de forma inconsciente, você faz rápido ali. Por exemplo, tem muitos adolescentes aqui que não dirigem, mas pensa o pessoal aqui que dirige. No começo não foi, desculpa a palavra, mas aterrorizante aprender a trocar marcha, pisar no acelerador, ver 3 retrovisores, trânsito, semáforo, e hoje você dirige mexendo no celular, mudando a música do rádio, digitando uma mensagem no WhatsApp. Por quê? Porque o nosso cérebro ele vai automatizando comportamentos para gastar menos energia. Então, isso que vocês viram aqui é um comportamento que o teu cérebro cria para que ele gaste menos energia. E é por isso que ele sempre está querendo voltar para esse caminho. Porque esse caminho vai ser mais fácil para ele. Esse caminho vai gastar menos energia. E eu não falei energia física, tá? Energia metabólica, energia do nosso cérebro. Ele não quer gastar energia nunca. Ele sempre quer poupar energia. Beleza? Foi muito interessante você ter falado isso também. E aí, mais alguma última pergunta? Ótimo. Na verdade, não seria bem uma pergunta, mas tem uma questão com eles, na prática, na sala de aula, que eu costumo falar, gente, o cérebro de vocês boicota vocês, e vem de encontro ao que você acabou de falar. Porque eu dou uma informação que eu vejo de fora no corpo deles. E aí, alguns vão assim, imagina, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar, né? E se fecham para esse tipo de correção. E os que são abertos vão lá e tentam e testam. E aí depois, nossa, funciona, né? Então, é muito interessante esse ponto, porque num primeiro momento as pessoas reagem, às vezes negativamente, a uma nova informação, que é um caminho novo, né? Então, isso que eu acho que ficou muito interessante do Pedro falar, né? Não, mas é verdade, isso faz muito sentido mesmo. E, normalmente, eu sempre falo, quando eu faço palestra em clubes de futebol, por exemplo, por eu ter tido alguns atletas que deram muito certo, que chegaram em seleção brasileira, Europa, às vezes os meninos perguntam, nossa, qual que é a melhor qualidade desse jogador? Qual que é a diferença do cara que dá certo? Pessoal, vou ser muito honesto com vocês, e isso não é clichê, tá? Isso é realmente verdadeiro. O que eu vejo dos atletas que mais dão certo, os que realmente conseguem chegar nos objetivos deles, são os atletas que têm mais humildade para aprender. Não falo humildade no sentido financeiro. Humildade para escutar o outro. Humildade para realmente aprender, ouvir o que o outro está falando, seguir orientações. O atleta que eu mencionei da seleção brasileira, se eu ligar para ele, por exemplo, agora, e falar, cara, começa a tomar 4 litros de água por dia, ele nem vai perguntar o porquê, porque ele escuta. Ele tem essa humildade, e é um atleta, assim, disparado que mais deu certo dos que eu trabalhei. Porém, tem menino, sei lá, na Matonense eu não tenho nenhum atleta, mas, sei lá, um atleta na ferroviária, por exemplo, que se eu ligar para ele e falar para ele tomar 4 litros de água por dia, ele vai falar, para quê? Eu não quero. Para que eu vou fazer isso? Então, assim, pessoal, uma dica, assim, e hoje tem muitos estudos que mostram os benefícios que o teu cérebro tem quando você tem essa capacidade de escutar orientações. Principalmente para tantos adolescentes aqui, eu sei que nenhum adolescente gosta de ser chamado de adolescente, tá? Mas, principalmente para os adolescentes, escutem as pessoas mais velhas, tá?
porque vocês vão errar menos e vocês vão aprender mais, tá? O cérebro do adolescente ele é diferente de um cérebro adulto. O cérebro adolescente ele está passando pelo neurodesenvolvimento que vai até os 24, 25 anos em média, tá? Então, para você que tem 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, escute orientações, escute aprendizado de pessoas mais velhas, porque vocês vão errar menos. Isso vai ser muito bom para o cérebro de vocês. É só vocês pensarem quantas coisas que vocês fizeram há 3 anos atrás que vocês não fariam hoje. Provavelmente algumas. Então, pensa sempre nisso. Se você escuta outra pessoa, você erra menos, tá? Isso é muito, muito legal. Beleza? Acho que isso é o que todos os professores sonham ouvir, né? Mas eu não estou falando isso por causa dos professores, é como o cérebro funciona, tá? Neurodesenvolvimento. O cérebro desenvolve até os 25 anos de idade e na adolescência a gente erra muito mais. Posso dar uma rasteira no professor de vocês aqui, já que eu deixei eles felizes? Pergunta para eles quantas coisas eles fizeram com 20 anos que eles não fariam hoje. Pois é, eles também erraram, tá? Eles erraram bastante para aprender. Então, escute com eles para que vocês errem menos. Isso realmente, de fato, traz muito benefício para o cérebro de vocês e para a vida de uma forma geral. Beleza? Alguma pergunta? Ninguém? Nenhuma dúvida? A mais novinha, acho que ele ia perguntar, ela não perguntou. Então, pessoal, aqui eu deixo o WhatsApp se alguém tiver alguma dúvida, eu deixo o Instagram também, se alguém quiser fazer alguma pergunta, ou pelo Instagram, ou pelo WhatsApp, fiquem à vontade. Depois também a Renata, se ela quiser, ela pode compartilhar no grupo do WhatsApp de vocês o meu contato, o meu Instagram, vocês podem perguntar. No Instagram eu confesso que eu demoro um pouquinho mais para responder, porque eu não uso muito, mas no WhatsApp vocês podem perguntar, que aí eu respondo mais rápido. Tudo bem? Nenhuma dúvida? Então, voltando lá na frase do primeiro slide, eu espero que vocês saiam por essa porta diferente do que vocês entraram, mas principalmente aplicando, né? O conhecimento ele é muito interessante, mas tem que aplicar. Conhecimento sem atitude não adianta nada. Então, aproveitem o conhecimento que vocês tiveram aqui hoje, levem para o pai de vocês, para a mãe de vocês. Se eu pudesse dar uma dica de ouro para encerrar aqui, chegue em casa, tenta explicar para a pessoa que mora com você o que você aprendeu aqui hoje, porque na hora que você estiver explicando para essa pessoa, você vai, de fato, consolidar o aprendizado que você teve aqui hoje. Ah, Pedro, eu moro sozinho, não tem ninguém para explicar? Escreve num papel. Escreva num papel, não é no WhatsApp, não é digitar, tá? Você escrever o teu feedback neurológico é diferente de digitar, tá? Então, eu não converso muito com a minha mãe, eu tenho vergonha, escreve num caderninho o que você aprendeu só para você, que se você escrever, eu garanto que você não vai esquecer. Se você não escrever ou não explicar para ninguém, provavelmente com o tempo essas informações vão esvaindo, vão indo embora do teu cérebro. Tudo bem? Beleza? Depois eu vou compartilhar este material, os estudos científicos com a Renata, o PDF, o PowerPoint. E aí, se caso vocês tiverem interesse de procurar sobre o assunto, ler algum estudo que eu mencionei, fiquem à vontade também. Tudo bem? Mais nenhuma dúvida? Nenhuma pergunta? Então, agradecer a Renata por ter convidado, agradecer vocês por terem ficado aqui prestando atenção, agradecer toda a equipe aqui do audiovisual, que sem vocês nada disso aqui ia estar acontecendo. Então, obrigado. E é isso, contem comigo para ajudar nas próximas. Beleza? Falou, gente!